Então, por exemplo, o bebê que ele tem sempre rodadinho para um lado só, né, o pescocinho, ou ele se incomoda de rodar para um dos dois lados, ou o bebê que ele fica sempre na mesma posição, ou inclinadinho, ou ele sempre rodadinho para o mesmo lado. O bebê que ele tem dificuldade de se movimentar, ou ele se incomoda, por exemplo, em posição como o tummy time, né, que é um movimento de bruços, que deveria ser um movimento natural, mas alguns bebês se incomodam bastante. Quando o bebê ele tem alguma alteração de mobilidade também, ele acaba fazendo algum movimento, por exemplo, como engatinhar, como um rastejar de forma assimétrica, com uma perninha dobrada, outra esticadinha. Então, e quando eles pulam fase de desenvolvimento também, então essas são alguns sinais de alerta, por exemplo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Anselmo Santana, mais uma vez no nosso canal Por Dentro do Assunto, e o assunto de hoje é sobre os 5 sinais de alerta, né, sobre o desenvolvimento infantil, isso o desenvolvimento físico, né? E a gente está aqui com o Dr. Gustavo Mondoni, né, ele que é fisioterapeuta, diretamente de São Paulo, viajei para lá hoje. Mas eu quero deixar o espaço aberto para o doutor se apresentar, dizer quem é o Dr. Gustavo Mondoni. Tudo bem? Prazer estar aqui falando com vocês. Eu sou o Dr. Gustavo Mondoni, eu sou fisioterapeuta, trabalho com osteopatia, trabalho com técnicas somato-emocionais também, microfisioterapia, nova medicina germânica. E nós temos espaço de saúde aqui em São Paulo que nós atendemos desde os pequenininhos, né, desde a parte motora, até a parte adulta. Então, o objetivo é acompanhar essas crianças, né, avaliar essas crianças já na fase infantil, na fase de bebezinhos, para evitar maiores problemas quando essas crianças se tornarem adultas, como a gente, né, sabe, cheia de dor, cheia de alteração de coluna e tal. Então, é possível sim prevenir isso desde pequeno. Bacana. Doutor, como eu falei no início, a gente vai falar sobre os 5 sinais, né, de alerta que a gente tem que perceber, né, na criança, no bebê. Que sinais seriam esses, doutor? Então, geralmente a gente fala sobre, na verdade tem até mais sinais, mas o objetivo é trazer os principais dele, né? Então, por exemplo, o bebê que ele tem sempre rodadinho para um lado só, né, o pescocinho, ou ele se incomoda de rodar para um dos dois lados, ou o bebê que ele fica sempre na mesma posição, ou inclinadinho, ou ele sempre rodadinho para o mesmo lado. O bebê que ele tem dificuldade de se movimentar, ou ele se incomoda, por exemplo, em posição como o tummy time, né, que é um movimento de bruços, que deveria ser um movimento natural, mas alguns bebês se incomodam bastante. Quando o bebê ele tem alguma alteração de mobilidade também, ele acaba fazendo algum movimento, por exemplo, como engatinhar, como um rastejar de forma assimétrica, com uma perninha dobrada, outra esticadinha. Então, e quando eles pulam fase de desenvolvimento também, então essas são alguns sinais de alerta, por exemplo, que a gente pode observar nos bebês, para que eles consigam fazer todas as fases de desenvolvimento, todos os marcos de desenvolvimento da melhor forma possível. Pronto, então a gente vai iniciar com o primeiro que o senhor falou, que é essa questão do olhar para o lado, o torcicolo congênito, é isso? Isso, exatamente. Quais sinais de que um bebê ele pode ter torcicolo congênito? Quais não sair? E como isso pode afetar o desenvolvimento motor dele? Tá, bom, vamos lá. Então, nós temos 3 tipos de torcicolo, vamos dizer assim, né? Então, o mais comum é quando o bebê ele tem o hábito de ficar com o pescocinho inclinado para um lado e ele fica rodadinho para o outro lado, assim. Então, quando o bebê ele está no bebê conforto, no berço, principalmente de barriga para cima, esse bebê ele fica sempre assim, tá? E aí os pais tentam chamar ele para o lado, para ele olhar, para ele conseguir olhar para o lado de cá. Ele olha, mas ele volta para o mesmo local. Então, ele olha e volta para o mesmo local, tá? Isso geralmente acontece ou por questões de posicionamento dentro da barriga da mamãe ou por manobras de parto mesmo, tá? Outros casos de torcicolo, que também são das mesmas causas, é quando o bebê ele fica inclinado e rodado para o mesmo lado, tá? Ou quando ele fica somente inclinadinho, ou somente rodadinho, tá? Então, cada um desses tipos biomecânicos de torcicolo congênito são um conjunto de músculos que pode estar sobrecarregado, tá? E é exatamente sobre esses músculos, sobre essas inervações, que nós vamos atuar com a osteopatia e com a fisioterapia, devolvendo mobilidade para essas estruturas. Entendi. Agora, falando sobre o tummy time, né? Isso? Isso. Como pode indicar quando um bebê ele apresenta dificuldade em realizar esse tummy time, né? Quais são as consequências dessa limitação? Tá. Tanto no torcicolo quanto no tummy time, tá? Existe uma primeira lei da osteopatia que a gente chama, né? Que a gente fala que a estrutura governa a função. Então, se o bebê ele não tem determinada mobilidade em determinada estrutura, ele vai
não ser favorável à função relacionada àquela região do corpinho do bebê, ou em nós também, mesma coisa, tá? Uhum. Então, isso tanto no torcicolo quanto também no próprio tummy time. O tummy time ele deveria ser um movimento normal, né? Tanto é que, inclusive, tempos atrás, o indicado, inclusive, era que o bebê dormisse de bruços e não de barriga para cima, como é orientado hoje, tá? Então, por que que isso acontece hoje em dia de uma maior dificuldade? Porque quando o bebê ele dorme de barriga para cima, tá? Essa parte de preferência de lado, ela se exacerba ainda mais, porque de bruços você vai estar sempre alternando o ladinho da cabecinha, Uhum. treinando esse aumento de amplitude de movimento. Quando eu coloco de barriga para cima, não, ele vai sempre movimentar no lugar que ele tem mais facilidade. Por um lado, isso é bom, né? Porque já evidencia muito mais rápido para a gente tratar e intervir. E por outro lado, é ruim, porque esse movimento que deveria ser natural não acontece. Como o tummy time e o torcicolo são bases, né? Porque o desenvolvimento do bebê ele acontece de crânio para baixo, tá? De Uhum. cervical para baixo. Se o bebê ele não consegue se movimentar e o tummy time ele não acontece também, como consequência eu travo todo o desenvolvimento motor dele dali para frente. Então é um bebê que ele acaba atrasando em todos os marcos do desenvolvimento dele, tá? E correndo risco até de fazer o que a gente tem de outros sinais de alerta, né? Que é pular fases. Uhum. Então isso vai bagunçar o desenvolvimento do bebê todinho dali para frente. Entendi. Agora, doutor, quando o bebê ele se irrita, né, quando é estimulado, como identificar se a irritação é frequente de um bebê durante os estímulos? Ela pode ser um sinal de alerta? Tá. Bom, quando ele se irrita, por exemplo, no próprio tummy time, Hum. quando ele se irrita, ele só reclama, ele se incomoda, mas ele não chora, tá? É sinal que às vezes ele só não quer ficar naquela posição. Se você inverte ou troca o tipo de tummy time, ao invés de fazer, por exemplo, numa superfície mais rígida, você faz no colo e tal, e o bebê consegue se organizar, beleza, a luzinha de alerta ela tá acesa, mas ela tá tranquilo. Agora, quando no próprio colo o bebê se irrita de forma absurda, quando ele não aceita de jeito nenhum isso, ele chora copiosamente, aí é muito provável que tenha alguma alteração de mobilidade, sim, principalmente se for atrelado a um torcicolo congênito ou algum outro tipo de sintoma, entendeu? Daí a luzinha de alerta ela começa a piscar de fato. Certo. Agora vamos para o quarto sinal, né? Que é a questão dos movimentos assimétricos. Por que esses movimentos assimétricos em bebês durante o desenvolvimento, né? Ele pode ser um indicativo de problemas. E o que fazer ao observar isso? Tá. Bom, com relação a ser indicativo de problema, o objetivo é sempre avaliar, ou um profissional, um médico, ou fisioterapeuta, osteopata, avaliar se existe alteração de mobilidade na estrutura que está sendo utilizada para a execução daquele marco. Então, por exemplo, no engatinhar assimétrico, no rastejar assimétrico, nós temos que avaliar principalmente a parte da bacia do bebê, né, do ilíaco, nós chamamos de ilíaco, e também na parte dos quadris do bebê, membros inferiores, coluninha, região de sacro do bebê, que é o finalzinho da coluna dele. Uhum. Se ele tiver com a mobilidade adequada, é um problema menor. Tá? E o objetivo é coordenar e treinar esse bebê, fazendo a fisioterapia, os estímulos, para que ele consiga executar o movimento correto. Teoricamente, não é uma coisa para se preocupar tanto daí, porque a mobilidade ela existe, e aí a gente consegue treinar os marcos futuros de uma forma mais adequada, tá? Agora, para os bebês que não conseguem, eles se irritam, eles choram para serem colocados na posição correta, aí é importantíssimo investigar também e começar o tratamento o quanto antes, tá? Porque devolvendo mobilidade, isso consegue se reorganizar. O corpinho do bebê se reorganiza de uma forma muito tranquila e muito rápida. É muito mais fácil que a gente, né? Que nós É. adultos já. Então, a parte de adaptação deles é muito mais fácil que nós. Então, essa parte de avaliação, né, e de observação é a parte inicial. Depois é buscar uma avaliação, tá? Porque lá na frente, por exemplo, num bebezinho muito novo que não aceita, principalmente o bebê pélvico, o indicado até para o médico é que ele procure um exame para fazer um ultrassom de quadril, para ver se não tem uma displasia de quadril, se não tem alguma alteração de parâmetro maior, inclusive. Uhum. E conosco é a mesma coisa. Então, às vezes pode ter passado alguma coisa desapercebida, alguma questão que não foi vista em tempo ideal, e o objetivo é que a gente consiga mitigar o máximo possível problemas futuros lá na frente, tá? Então, um desgaste, um problema postural, um problema, uma escoliose, enfim, alguma coisa mais grave que leve mais tempo para ser tratado. Agora chegou o momento de você se inscrever no nosso canal, né? Clicar no sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos, né? E como vocês estão vendo aqui, um vídeo muito importante para você que é pai, que é mãe.
Mas agora nós vamos para o nosso quinto e último sinal, que seria a questão de pular fases do desenvolvimento, né? Quais são os possíveis impactos no futuro de um bebê que pula fases importantes do desenvolvimento, como engatear, por exemplo? Tá. Esse é um tema bastante polêmico, até por isso que eu falei eu quis colocar isso aqui, né? Uhum. Porque muita gente fala, mas na minha época, isso aí nada disso existia e é frescura, isso aí não tem nada demais. Uhum. Na verdade, hoje em dia já é comprovado e se fazem correlações, óbvio que na ciência tudo é mutável, né? Mas alguns estudos já correlacionam pular fase de desenvolvimento com alterações, inclusive comportamentais, tá? E de patologias, por exemplo, como déficit de atenção, hiperatividade, dificuldade de concentração, tá? Por que que eles tocam nesse assunto? E nós já pegamos crianças mais velhas que pularam fase com questões tanto posturais quanto por questões comportamentais. Quando eu tenho um reflexo, por exemplo, né, que o bebê se estica, muito bem, ele está querendo ficar em pé. O bebê ele nem sabe o que é ficar em pé, então ele não quer ficar em pé. Não tem sentido. Né? Na verdade, ele usa esses movimentos involuntários, que são reflexos, tá, para conseguir executar os marcos de desenvolvimento que estão mais próximos daquela fase ali. Se eu começo a estimular muito esse reflexo, ele se exacerba, e aí fica muito mais difícil de transformar um reflexo que ele é totalmente involuntário num reflexo, num movimento voluntário, tá? Então, e esses movimentos voluntários, quando o bebê começa a ficar em pé, ele vai substituir pelo tônus postural, por exemplo, ou por outros tipos de contração que também não são voluntárias, mas que elas são mais coordenadas, que elas são mais controladas, tá? Então, quando eu estimulo muito esses reflexos, né, isso passa do limiar comum e o bebê ele acaba se irritando por não ser colocado nessa fase. Tá? Lembrando que o próprio nome já diz, né, é um reflexo primitivo. Tá? O primitivo ele vai ligar e correlacionar esse bebê com o cérebro mais antigo. Ou seja, se eu tô, exemplo, né, um dos reflexos, a gente fala que a criança tem formiga no bumbum, né, que ela não para quieta. Tá? Existe um reflexo que é o reflexo que o bebezinho, quando ele é colocado de bruços, ele abre as mãozinhas assim. A gente chama de reflexo de Landau, ou né, o movimento do paraquedista, que a gente chama. E isso, como é que a gente consegue integrar esse reflexo? Ele vem um pouquinho antes aí do bebê conseguir se rastejar e engatinhar. A gente vai trabalhar dando contato nas costinhas do bebê e direcionando essa força para os bracinhos do bebê. Imagina um aluno que não integrou esse reflexo na sala de aula. Quando ele encosta na carteira, ele é aquela criança que não para quieto, que é uma das características de uma criança com déficit de atenção, com falta de concentração. Eu tenho um monte assim na minha sala de aula. Tem um monte assim, então você já tem que contar. Pergunta para as mães se pularam fase de desenvolvimento. E é muito comum, né? Muitas vezes isso, naquele determinado momento, ficou doentinho, acabou não se movimentando de forma correta e tal. Então são detalhes, ou por exemplo, né? Um bebê que ele teve torcicolo congênito não tratado também. Então vamos supor que ele tinha uma preferência de lado para o lado direito e uma dificuldade de olhar para o lado esquerdo. Aí você coloca essa criança na sala de aula do lado direito que ela tem que olhar para o lado esquerdo. Ferrou, a criança vai ter muito mais dificuldade para olhar para esse lado. Isso. Então são detalhes que parecem ser bobos, mas eles são muito importantes. Tá? E como consequência, quando a gente vai trabalhar e vai andando, né, dentro dessa parte, né, do desenvolvimento cerebral e cognitivo da criança, o objetivo é que ela saia lá do cérebro reptiliano, cérebro mais antigo, e ela evolua para um cérebro que sente, que é o límbico, e depois para um cérebro que planeje, certo? E a gente tem visto cada vez mais crianças com uma dificuldade de integrar essa parte emocional e de integrar essa parte de planejamento. Então, quando eu estimulo pular fase de forma proposital, ainda mais no mundo com muito estímulo, com tela, com um monte de informação ao mesmo tempo, que na nossa época era completamente diferente, isso vai interferir em todas as áreas da saúde da criança dali para frente. Então, é por isso que, assim, quem me segue em rede social, eu bato muito nessa tecla. Cara, não pula fase. Se pular, né? Meu Deus, pulei, ferrou, não sei o que eu faço mais. Volta com a criança. Quando ela conseguir executar os outros movimentos, ela tiver o cognitivo dela já entendendo, brinca de rastejar, brinca de engatinhar, faça com que a criança experimente aqueles marcos que ela pulou. Dessa forma, ela vai conseguir integrar também esses reflexos, ela vai conseguir estruturar essa parte cerebral dela, essa parte cognitiva dela. Doutor, para encerrar, quais dessas fases, desses sinais, na verdade,
o senhor diria que é o mais importante, assim, que os pais prestem mais atenção e quando os pais procurar um especialista, no caso, que eles perceberem alguma coisa diferente? Cara, eu acho que o primeiro sinal, os primeiros sinais são os mais importantes, né? A questão de alteração de mobilidade, porque isso geralmente puxa todo o resto para frente, Uhum. tá? E aí uma ressalva que eu colocaria aqui não é regra, mas é uma condição que ela acontece e é bem comum, tá? Muita gente fala, meu filho tem preguiça, ele não gosta de fazer. Então, assim, não existe bebê preguiçoso, né? Existe o bebê que ele ou teve pouco estímulo na barriga, certo? Então, gestações de riscos, antes até de aparecer um primeiro sinal, é importante já busca para fazer um tratamento preventivo. O tratamento preventivo ele é sempre muito mais barato, muito mais rápido. A Uhum. gente não tem a cultura aqui no Brasil, mas é muito mais tranquilo de tratar. E você consegue mitigar isso mais para frente. E quanto mais novo vocês trazerem o bebê para ser avaliado, né, o bebê teve um parto muito demorado, ou teve um estresse muito grande no parto, ou já percebeu que o bebezinho ele já fica um pouquinho mais inclinado, mesmo que seja pouco, nos primeiros dias, já traz para avaliar. Porque isso é a questão de 1, 2 sessões, ao invés de ficar 5, 10 sessões tendo que acompanhar o caso clínico, ou quando, em decorrência disso, acaba aparecendo uma assimetria craniana, alguma coisa mais pesada e mais forte, né, e mais difícil de tratar, aí às vezes o bebê fica um baita de um tempo aqui e podia ter sido visto lá atrás. Isso. É importante os médicos também se atentarem a isso, porque é muito comum a gente ver também, isso aí passa depois, isso aí depois corrige sozinho. Cara, não corrige sozinho, né? São os pais que têm que lidar com isso. É importante trazer isso e acolher esses pais, explicar a importância, até para os pais conseguirem estimular em casa, conseguirem mexer em casa. Então, são questões biomecânicas que, ok, neurologicamente não é nada importante, mas como repercussões físicas, mentais, emocionais, sociais, comportamentais, elas podem trazer alterações muito importantes para a saúde dessa criança daqui para frente, é uma vida toda que tem pela frente, né? Com certeza. Doutor Gustavo, foi um prazer imenso, né? O nosso vídeo já chegou ao final, foi bem rápido. Mas eu Prazer foi meu. gostaria de deixar o espaço aberto para as suas considerações finais, falar o que não te perguntei, que você acha importante dizer, e também deixar suas redes sociais, né? Aqui para que as pessoas possam chegar mais rápido até o senhor. Bom, o recado que eu sempre passo para as mamães, principalmente, né, é que elas confiem na intuição delas. Então, a mamãe, ela sabe quando tem alguma coisa que não está legal. Então, assim, às vezes, passa no médico, passa no especialista, passa com família e tal. Besteira isso aí, besteira isso aí. Cara, se for besteira, você passou uma vez, melhor sinal é que seja besteira mesmo. Pelo menos você já tem segurança de que aquilo de fato é uma besteira. Agora, geralmente não é besteira. Então, confie na intuição de vocês. Se acha que tem alguma coisa de diferente, pergunta, vão atrás de algum especialista na cidade de vocês. Eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença, tá? Então, esse é o recado que eu sempre deixo para as mamães. As redes sociais tem a minha e tem a da clínica, né? A minha é Dr. Gustavo Mondoni, então Dr. Gustavo Mondoni, tá? No Instagram, no Facebook, no YouTube também, no TikTok, tá? E da clínica é Evolve Saúde, @Evolve Saúde. Também todas as redes sociais também tem bastante conteúdo lá, inclusive tem conteúdo até para adulto, né? Não tem só para pediatria. Então, vai ser o maior prazer ter todos vocês lá conosco. E a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo todos esses links, né, para que vocês cheguem com mais facilidade, tanto ao doutor quanto à clínica. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. E até o próximo vídeo, né? Quem sabe? Com certeza, vai ser o maior prazer. É isso aí, pessoal. Tivemos a nossa entrevista de hoje com o doutor Gustavo Mondoni, né? Falando sobre os principais sinais, na verdade, os 5 sinais importantes que podem ser um alerta, né, no desenvolvimento infantil, né, do bebê, desenvolvimento físico, né? Deixar bem claro que não neurológico, mas sim físico. E eu tenho certeza que esse vídeo irá servir para muitas mamães, né? Muitas grávidas, principalmente, né? Que estão prestes a ter o seu bebê, o seu filho. Então, se você tem alguém na família, algum amigo, compartilhe esse vídeo para eles, para que eles possam ter essas informações de suma importância e cuidar bem do seu bebê desde o início. Eu sou Anselmo Santana. Até o próximo vídeo.